Conhecido como Ramsés II o Grande ou como o Construtor, é considerado um dos mais importantes faraós da história. Foi o terceiro faraó da 19ª dinastia do Egito e seu reino durou boa parte do século XIII a.C. Haja vista, faleceu aos 90 anos. Em suas mãos, o Egito conseguiu se desenvolver muito bem em diversas áreas como na militar, cultural, econômica e artes em geral. É incrível como pouco se sabe sobre uma personalidade tão importante para a história. Quer saber algumas curiosidades sobre ele? Então segue no vídeo. Primeiro, ele aparece na Bíblia. Em um dos capítulos do livro Êxodo, na Bíblia cristã, há a menção ao faraó com quem Moisés vai dialogar para pedir a libertação do povo hebreu da escravidão. Pela descrição, trata-se de um grande e poderoso faraó. Por essa razão, alguns pesquisadores pensam na possibilidade deste faraó mencionado ser o Ramsés II. Segundo, o possível Ramsés bíblico nas artes. Uma das formas de perpetuar essa narrativa está nas diversas produções artísticas como pintura, literatura, música, cinema e televisão. Em muitas delas é tido como um personagem sem importância, secundário. Em outras, o seu papel é muito mais atuante. É como vemos na série A Bíblia, veiculada na TV aberta brasileira. Outro exemplo mais antigo é o filme Os 10 Mandamentos, dirigido por Cecil B. DeMille. Uma animação que fez muito sucesso chama-se O Príncipe do Egito, dirigido por Brenda Chapman e produção da Disney. Terceiro, a família de Ramsés II não pertencia à realeza. A família de Ramsés II não é originalmente da realeza. Na verdade, a sua origem é plebeia, mas foi seu avô Ramsés I de quem herdou o nome, que conseguiu mudar os rumos da história. Por conta de suas habilidades militares e estratégicas, Ramsés I conseguiu o status necessário para subir diversos degraus na estrutura social egípcia. Com isso, tornou-se faraó, reinando por décadas até passar o trono para o seu filho Sete I, chegando após a Ramsés II. Quarto, casamento com uma adolescente. Depois de ser declarado príncipe por volta de seus 17 anos, Ramsés II se casou pela primeira vez. Esse foi o primeiro casamento de inúmeros outros e também pelo qual ele mais nutriu amor. Nefertari, a primeira esposa, ganhou muito poder por conta dessa paixão. É dela o túmulo mais famoso da necrópole do Vale das Rainhas. Quinto, ele tinha mais de 200 esposas e concubinas. Ramsés II, além do título de O Grande, bem que poderia ter o título de O Mulherengo. Ele, ao total, teve mais de 200 esposas entre as chamadas reais, secundárias e concubinas. Entre elas havia duas de suas filhas, Mertamon, que foi sua filha com Nefertari, e Bintnat, sua filha com Isis-Nefert. Com elas também teve filhos. Vale ressaltar que o incesto no Antigo Egito era uma prática permitida. Sexto, Nefertari, a sua esposa favorita. Mesmo Ramsés II tendo inúmeras outras esposas, Nefertari é descrita como a favorita. Não à toa recebeu vários títulos e apelidos, assim como o seu esposo. A mais bela, a mais perfeita, dentre tantos, adornavam a imagem que nós temos sobre ela. Eles se casaram muito jovens, ainda adolescentes, e antes do jovem Ramsés II ser nomeado faraó. Ela deu a ele 4 filhos e 2 filhas, sendo que uma delas viria a ser esposa do próprio pai. Faleceu aos 44 anos. E mesmo após a sua morte, o faraó declarou que nunca amara tanto uma mulher quanto Nefertari. Sétimo, os mais de 150 filhos do faraó. Não é segredo as mais de 200 esposas que o faraó tinha, sejam reais, secundárias ou concubinas. Isso fez com que produzisse vários herdeiros, missão esta tomada para si antes mesmo de chegar ao trono. Assim ele conseguiria manter a sua linhagem real sem risco de sua família se extinguir. Oitavo, o grande construtor.
Uma curiosidade sobre o seu reinado foi a quantidade de obras arquitetônicas construídas das mais variadas naturezas. Em sua maioria, muitas das estátuas produzidas durante o seu reinado representavam a si mesmo. Ele também ordenou a construção de diversos monumentos em várias partes do Egito e da Núbia. Essa qualidade deu a Ramsés II o título de o Construtor. 9. A quase morte na Guerra de Kadesh. Antes mesmo de se tornar faraó, Ramsés II ajudava o pai na liderança dos exércitos egípcios em várias expedições militares. Era conhecido por ser um grande estrategista. Após se tornar o rei do Egito, ele travou diversas batalhas para proteger o seu povo e retomar algumas terras conquistadas por outros povos. Em uma dessas batalhas, a conhecida como Batalha de Kadesh, Ramsés II se viu preso em uma emboscada, quase sendo assassinado pelo exército hitita. Conseguiu escapar e liderar o exército para o contra-ataque. Por essa razão, acabou entrando para os anais como um dos maiores heróis do Egito por ter sobrevivido à maior batalha enfrentada no Egito Antigo. 10. A expansão do Egito. Ramsés II era conhecido desde sua juventude pelas vitórias nas campanhas militares. Guerreou nas fronteiras do Egito contra os hititas, contra a Líbia e a Síria. Seu exército, na época, contava com aproximadamente 100 mil soldados. 11. Ele se declara Deus. Era comum que, a cada 30 anos de reinado, o faraó celebrasse o jubileu em comemoração à duração de seu poder. Após essa data, a festa era novamente celebrada a cada 3 anos, enquanto o faraó continuasse vivo. Ramsés II inovou a cerimônia e acabou se transformando em Deus. Terminada a cerimônia, Ramsés II inaugurou uma nova capital, dando a ela o seu próprio nome e que seria utilizada como local estratégico para pensar as suas campanhas de guerra. 12. Ramsés II, o Grande Ancestral. Outro título que recebeu, sendo este póstumo, foi o de Grande Ancestral de sua civilização. Em sua homenagem, 9 faraós que o sucederam colocaram Ramsés em seu nome. 13. O seu traslado até o Vale dos Reis. Ao morrer, Ramsés II já era um dos líderes mais celebrados do mundo. Era reconhecido pelas estratégias para manter e expandir o Império Egípcio. Por sua importância, tinha medo de deixar a sua múmia no Vale dos Reis, pois temiam que sua tumba fosse violada ou saqueada, profanando seu corpo. Por isso, seu corpo foi transportado para a tumba de uma rainha e depois para a de um sumo sacerdote. Nos dias de hoje, o seu corpo foi encontrado dentro de um sarcófago simples de madeira e atualmente está em um museu no Cairo. 14. As doenças descobertas em sua múmia. A múmia de Ramsés II encontrava-se em ótimo estado de conservação. Com isso, muitas informações acerca do estado de vida do faraó foram coletadas. Ele tinha aproximadamente 1,80 m de altura. Seu cabelo era roxo e ele apresentava várias cicatrizes de batalha. Também foram percebidas fraturas antigas juntamente com artrite e problemas de circulação. Sobre a artrite, ela não era tão severa que nas últimas décadas de sua vida o deixou corcundo. Além disso, foi encontrado um abscesso em seu dente com uma infecção muito grave. Talvez tenha sido isso o desencadeador final de sua morte. 15. Foi um dos faraós mais duradouros da história. Ele assumiu o trono do Egito aos 25 anos e ficou no poder por 66 anos e 2 meses. Em toda a história do Egito, ele foi o segundo faraó a passar mais tempo no trono. Morreu aos 90 anos, muito além do que a média de vida para aquele período. Ele chegou a viver muito mais do que suas esposas e até mesmo seus filhos. Ele foi enterrado no Vale dos Deuses em Tebas, numa tumba especial. 16. O primeiro tratado de paz internacional da história.
Nas últimas guerras do século 20 e 21, nós acabamos presenciando diversos tratados de paz, assim como também na roda da história, principalmente na Idade Moderna até os nossos dias. O que mais uma vez demonstra o quão avançado era Ramsés II para o seu tempo é saber que ele foi quem assinou o mais antigo tratado de paz que se tem registro na história. A Batalha de Kadesh, que contou com diversas perdas para ambos os lados da disputa, fez com que os líderes dos dois povos se reunissem para um tratado que traria o fim para a guerra. Embora não saibamos o conteúdo desse tratado, o fato é que os hititas nunca mais botaram os pés no Egito. 17. A reforma de seu exército. Uma das maiores transformações em seu exército ocorreu após a Batalha de Kadesh, onde quase morreu. Dentre tantas medidas, realizou a contratação de merceários de vários países para formar pelotões especiais. Todas as corporações eram lideradas pelos filhos do rei. Desse período em diante, todos os altos postos do exército foram comandados por seus filhos. 18. O seu sucessor não foi seu primogênito. Como Ramsés II viveu muito, até os 90 anos, quem assumiu o seu lugar na sucessão não foi seu filho primogênito, tampouco o segundo na linha de sucessão. Quem assumiu o cargo de faraó após o falecimento fora Ramsés XIII. 19. Uma múmia com passaporte. Por conta uma série de reformas, a múmia de Ramsés II foi transportada do Cairo para Paris. A pressa pela restauração era iminente, pois os pesquisadores perceberam quanto a múmia se deteriorava no curto espaço de tempo. Devido a isso, circulou por muitos anos o boato de que a múmia tinha um passaporte, tendo em vista que todo corpo humano a ser transportado necessite de um. Até divulgarem uma imagem fake do passaporte em que constava que a ocupação da múmia seria faraó do Egito. 20. Ele deixou diversas obras que chegaram até nossos dias. Em seu reinado, Ramsés II construiu diversas obras e muitas delas conseguiram chegar até os nossos dias. Servem como referência cultural do Egito Antigo na atualidade. Dentre essas construções, podemos citar o Templo de Abu Simbel, que na verdade são dois, e em homenagem a Ramsés II e Nefertari, sua esposa favorita. Ficam ao sul de Aswan e têm como características estátuas enormes na entrada dos templos, com aproximadamente 20 metros de altura. Outra obra importante é o túmulo de Nefertari, no Vale das Rainhas. 21. O grande colosso de mais de 3.000 anos. Dentre tantas estátuas em sua própria homenagem, uma das que chama mais atenção é um colosso com idade aproximada de 3.200 anos. Ela se encontra no Grande Museu Egípcio. Havia sido dividida em 6 pedaços em um templo próximo a Mênfis. Hoje as peças foram reunidas. A estátua foi reconstruída e atualmente se encontra na Praça Ramsés, no Cairo. 22. Possuía vários nomes e títulos. Ele é muito conhecido por Ramsés II o Grande, mas esse não foi o único apelido que recebeu em sua vida. No ato de sua coroação aos 25 anos foi chamado de o Defensor do Egito, o Filho de Ra e o Touro Poderoso Amado de Ma. Com o passar dos anos, ele foi recebendo outros títulos, como Ramsés II o Grande e o Rei Construtor. Este último foi atribuído pelas grandes construções que marcaram sua passagem no governo do Egito. 23. Não deveria ter sido o faraó. Ramsés II é filho do faraó Sete I e da rainha Tuya. Ele tinha um irmão mais velho que faleceu quando Ramsés tinha por volta dos 14 anos, por volta de razões ainda hoje desconhecidas. Devido a isso, ele foi considerado o príncipe do Egito, se tornando o primeiro na linha de sucessão ao trono. Foi nomeado faraó aos 25 anos. 24. O legado econômico. Mesmo tendo terminado seu reinado há milênios, as obras construídas continuam até hoje atraindo milhares de turistas anualmente para o Egito, sendo fundamentais para a manutenção da economia local. Graças aos monumentos diversos que conseguiram inclusive sobreviver ao tempo, hoje o turismo egípcio consegue manter uma grande roda econômica para o país. 25. Milagre do Sol, em Abu Simbel.
2 vezes ao ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, ocorre um fenômeno singular no templo de Abu Simbel. O sol entra de forma alinhada e ilumina inicialmente os olhos, para então iluminar todo o resto do faraó Ramsés II, e só então essa luz se irradia para iluminar as demais estátuas. A grande questão colocada era: por que nesses 2 dias? Os pesquisadores acreditam que essas datas são do aniversário e da posse do trono por Ramsés II. Mais do que marcar essas datas, o que impressiona são os cálculos realizados para que, em apenas 2 dias do ano, ocorra o alinhamento solar com a estátua. Realmente, Ramsés II foi uma figura importante para compreender o Egito Antigo, e parece que quanto mais estudamos, mais coisas temos para falar. Se você compartilha dessa curiosidade conosco, é só curtir e comentar aí embaixo. Quer mais conteúdos como esse? Siga o canal e ative o sininho. Abraços!